Deus amém sobre essa mensagem dessa noite. Que cada um de nós aqui possamos tirar uma lição para a nossa vida e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre identidade. O que é que a Bíblia fala sobre identidade? Quem nós somos e como nós falamos de nós mesmos para as outras pessoas. Então, quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia lá em Juízes. Vamos lá, no livro de Juízes. É lá no começo da Bíblia. Depois dos 5 primeiros livros, aí vem Josué e aí vem Juízes. Juízes capítulo 12. Então hoje nós vamos falar sobre identidade. Nós muitas vezes, quando nós vamos nos apresentar para as outras pessoas, nós sempre queremos passar uma imagem positiva. Ninguém gosta de passar uma imagem negativa para os outros. E eu queria contar uma história aqui sobre identidade. Tinha uma mulher muito rica, uma senhora assim, muito influente, muito rica, que queria que alguém escrevesse uma história sobre a sua família, que contasse a história dos seus antepassados. E aí ela contratou um escritor muito influente, um escritor bem renomado, para que contasse a história da sua família. E aí esse escritor foi contratado. Só que ele começou a pesquisar a vida dessa mulher, a história da família dela, e descobriu que ela teve um bisavô que tinha sido um assassino e que tinha sido condenado à cadeira elétrica. E aí, quando eu estava escrevendo a história da família dessa mulher, ele contou isso para ela: olha, eu sou uma pessoa que gosta de falar a verdade, e eu vou contar essa história do meu livro. Ela disse: não conte qualquer outra coisa, mas não conte essa parte. E aí ele disse: não, eu vou contar, porque o meu compromisso é com a verdade. Aí ele disse: não conte não. Mas aí insistiu tanto, que ele disse: não, eu vou contar. Aí ele disse: então conte de um jeito que não fique tão trágico, a história não sai assim tão assustadora. E aí, olha só, a história original era que o bisavô dela tinha sido um assassino e tinha sido condenado à cadeira elétrica, a pena de morte pela cadeira elétrica. E aí o escritor, depois de muito ele insistir, ele registrou assim: um dos seus bisavós ocupou uma cadeira de eletricidade aplicada numa das instituições mais conhecidas na América. Estava tão ligado à sua função que literalmente morreu no posto. Então, olha, ele floreou a história, contou de um jeito, não deixou de contar a mesma história, mas floreou de um jeito que não ficasse trágico, que não ficasse assustadora. Então, a maioria de nós somos assim, quando nós vamos contar histórias sobre nós mesmos. Nós não queremos que as pessoas tenham uma visão negativa sobre nós. E existem muitas pessoas que têm vergonha da sua identidade. Elas gostam de esconder quem elas realmente são. E na Bíblia, a identidade é uma coisa muito importante. A identidade na Bíblia é uma coisa que é prestigiada desde o momento do nascimento de uma pessoa. Os nomes na Bíblia não eram escolhidos aleatoriamente. Quando o filho tinha um nome, por exemplo, João Vitor, outro nascia Luiz Eduardo, outro nascia Guilherme, eles não davam esses nomes aleatórios. Os nomes que eles davam eram nomes com significado. Por quê? Porque os nomes eles eram como se fossem profecias do que aquela pessoa ia ser no futuro. E uma das histórias que mais fala sobre isso na Bíblia é a história de Jacó. Jacó, aquele patriarca que dele surge o povo de Israel. O nome de Jacó significa enganador, ou trapaceiro. E ele passou a vida com esse nome, ditando tudo o que ele ia fazer. Aquele nome era um nome que disse tudo o que ele ia ser ao longo da sua vida. E quando a gente vê a história de Jacó, a gente viu que ele enganou o pai dele, enganou o irmão dele, enganou o sogro dele. Então ele foi um enganador por grande parte da sua vida. Por quê? Porque os nomes eram como se fossem profecias sobre a identidade da pessoa. E somente quando Jacó se encontrou com Deus, quando ele lutou com aquele anjo, Deus mudou o nome dele para Israel, aquele que luta com Deus e venceu. Então, para acontecer essa mudança de personalidade, foi preciso a troca de nome. Quer ver uma outra vez que isso aconteceu na Bíblia? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele era perseguidor dos cristãos, o nome dele era Saulo. Dessa vez não é que o nome tivesse alguma coisa negativa, mas era o que a pessoa por trás do nome significava. Os cristãos,
ali no começo do livro de Atos, quando eles ouviam o nome de Saulo, eles tinham muito medo, porque lembravam daquele perseguidor, daquele homem que matava os cristãos. Então, quando Saulo se converteu, ele pensou assim: eu não posso sair por aí pregando o evangelho, levando esse nome que assusta os cristãos. Então, por isso que ele mudou o nome de Saulo para Paulo. E assim tem outras histórias na Bíblia que falam da mudança de nome, mostrando que a identidade é uma coisa muito importante na Bíblia. E hoje nós vamos ler uma história sobre identidade, sobre pessoas que negaram a sua identidade e isso não deu muito certo para elas. Vamos ler aí o livro de Juízes, capítulo 12. Vamos ler aí o verso... Ou melhor, aí no capítulo 11 vai contar uma história que eu vou resumir para vocês. E aí no capítulo 12 tem a parte que eu quero destacar para vocês depois. Aí vocês deram uma olhada no capítulo 11, vai falar sobre Jefté. Jefté foi um dos juízes do povo de Deus. E o que foi que aconteceu? Só resumir a história aqui para vocês, e a gente vai para o capítulo 12. Jefté era um juiz, era um líder do povo de Deus. Ele vinha de uma aldeia chamada Gileade. Um certo dia, os inimigos do povo de Deus, os amonitas, decidiram atacar o povo de Jefté. Aí Jefté juntou seus homens e foi atacar os amonitas. Só que no caminho, para ele atacar os amonitas, ele encontrou a tribo de Efraim, que era vizinha deles, eram amigos deles. Aí ele disse: olha, nós estamos indo atacar os amonitas, vocês querem ajudar a gente? No final a gente divide tudo, no final a gente reparte as coisas com vocês. Vocês querem ajudar a gente a atacar os amonitas? E aí os efraimitas pensaram assim: se os amonitas quiserem nos atacar, eles vão encontrar vários obstáculos, porque nos limites do nosso território tem as montanhas que são muito altas e o rio Jordão. Então, os amonitas não são perigo para nós, eles não são problema nosso. Vocês podem lutar que os amonitas não são problema nosso. Então, eles desconsideraram o convite de Jefté. Então, Jefté disse: está certo, então eu vou com os meus homens. E aí ele foi. E Jefté venceu os inimigos, venceu os amonitas. Aí olha o que aconteceu. Jefté venceu os amonitas com o seu povo, e eles estavam vindo de lá da guerra com os despojos, com as riquezas, com tudo que eles tinham pego do exército inimigo. E olha quem apareceu na hora que eles estavam voltando. Juízes 12, verso 1. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Eu chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Ou seja, ele estava vindo de lá com tudo que ele tinha conquistado na guerra, e os efraimitas que não quiseram acompanhar ele na guerra queriam que ele repartisse o que ele tinha conquistado. A Jefté disse: vocês nem quiseram ir com a gente, vocês não quiseram participar e vocês querem dividir o que a gente conquistou? E ali começou um problema, ali começou uma briga, na verdade começou uma guerra entre o povo de Jefté e os efraimitas. E novamente Jefté venceu os efraimitas. Só que teve alguns que sobreviveram, alguns efraimitas que sobreviveram desse ataque de Jefté. E Jefté disse: não é para sobrar nenhum, nós vamos atacar e vamos destruir todos os efraimitas. E olha o que ele fez. Vamos ler aí, ó. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Manassés e Efraim, são desertores de Efraim. Aí olha o que o povo de Jefté fez, verso 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. Olha o que eles fizeram. Para pegar os efraimitas que estavam fugindo, eles decidiram montar várias blitz em vários lugares do território. E como foi que eles fizeram isso? Onde tinha uma estradinha, onde tinha uma vereda, onde tinha um estrado de barro, onde os efraimitas fossem fugir, Jefté colocou uma guarnição ali para fazer uma blitz em cada pessoa que quisesse passar por ali. Aí como é que ele identificar quem era efraimita e quem não era?
já que eles eram todos parecidos, os efraimitas e o povo de Jefté. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então olha a estratégia e o teste que Jefté fez. Aí no meio do verso 5: e quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. E se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Olha aí, olha. Jefté usou aí uma estratégia do sotaque. Já que eles, o povo de Jefté e os efraimitas eram muito parecidos fisicamente, então, como eles não tinham outra tecnologia, eles usaram o sotaque. O povo de Efraim, eles não tinham o som de X na sua forma de falar. Eles não tinham o som de X. Então, quando eles passavam por aquela blitz, eles perguntavam: você é efraimita? É claro que eles iam dizer que não, porque eles estavam fugindo. Então, quando eles passavam por ali, eles diziam: você é efraimita? Eu sou não. Então, diga Shibolete. Eles só diziam Sibolete. E por causa disso, muitos deles eram mortos. Mas você pensa, eram um ou dois que caíram nisso. Mas olha quantas pessoas caíram. Final do verso 6. Assim, naquele dia, foram mortos 42.000 efraimitas. Todos os que fugiram dessa guerra não passaram nesse teste, não passaram nessa experiência que Jefté fez. E todos eles morreram ali nessa situação. Então, irmãos, essa é uma história curiosa da Bíblia, é uma história bastante inusitada, mas que traz lições muito relevantes para a nossa vida. A gente pode aplicar essa história tanto para o nosso dia a dia, quanto a nossa vida cristã. Olha só, você viu aí que os efraimitas, eles usaram da falsidade para poderem salvar a sua vida. Eles usaram da mentira para salvar a sua vida. Quando eles perguntavam: você é de Efraim? Eles disseram que não, para poderem passar ilesos. Irmãos, a falsidade é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Muitos de nós faltamos com a verdade em vários momentos da nossa vida. E aqui tem alguns momentos. Por exemplo, quando nós exageramos ou minimizamos a seriedade de uma situação para nós conseguirmos o que nós queremos. Tem momentos em que a situação é bem séria, que exige atenção, e às vezes a gente exagera ou minimiza para não se atentar com ela. Um outro momento que a gente usa da falsidade, quando nós lisonjeamos alguém para melhorar a nossa imagem. Quando a gente quer passar uma imagem positiva para a pessoa, mas a gente é cheio de coisas ruins, aí a gente fica bajulando, lisonjeando aquela pessoa para melhorar a nossa imagem. A gente também está caindo no erro dos efraimitas. Uma outra forma de faltar com a verdade, quando a gente distorce a verdade, tirando palavras e frases do contexto. Isso é uma artimanha, isso é uma coisa que o próprio Satanás fazia na Bíblia. Desde lá o Jardim do Éden até a tentação de Jesus, Satanás sempre usa essa estratégia: tirar as frases do contexto para usar aquilo como pretexto para enganar alguém. Então, quando nós fazemos isso, estamos cometendo o mesmo erro dos efraimitas. Outra situação, quando nós contamos fatos ou acontecimentos de forma parcial, ou seja, quando a gente conta alguma coisa que aconteceu, mas omite a parte que nos compromete, aquela parte da história que vai nos prejudicar. Isso também é cair no erro da falsidade dos efraimitas. Uma outra coisa, quando nós falamos o que a pessoa deseja ouvir, em vez de falar aquilo que ela realmente precisa ouvir. Isso acontece muito em nossas amizades, no nosso dia a dia. A pessoa precisa ouvir uma verdade, mas a gente, para não querer ofender ou não querer machucar a pessoa, a gente acaba falando o que ela quer ouvir, sendo que o que ela realmente precisa é necessário para ela. Então a gente muitas vezes comete esse erro. E outra situação é quando nós nos colocamos do lado de alguém para ganhar simpatia, mas ao sair dali nós falamos mal dessa pessoa. Essa também é uma situação que nós cometemos muito, um erro que nós cometemos muito. E quando nós vamos conseguir algum trabalho, nós sempre colocamos no currículo que nós temos um inglês fluente, nós temos alguma habilidade, alguma capacidade que nós não temos, só para conseguir um trabalho. Então isso é uma coisa, esses são momentos da nossa vida que a gente cai no mesmo erro dos efraimitas.
E o que é que Jesus tem a dizer sobre isso? Vamos lá para o livro de Mateus. Mateus, vamos ler aqui o verso Mateus 5, do 34 ao 37. Mateus 5, do 33 ao 37. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus 5, do 33 ao 37. O que é que Jesus fala sobre essas atitudes erradas que nós temos no nosso dia a dia? Quem não achou, pode conferir aí no telão. Mateus 5, do 33 ao 37. Diz assim. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, mas é quase a mesma coisa. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, ou não jureis falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno, do diabo. Então, aqui Jesus está chamando a atenção a uma atitude que nós fazemos diariamente. Quando alguém pergunta: é verdade isso que você está dizendo? A gente diz: é verdade, eu juro. Aí eu juro por Deus, juro por isso, por aquilo. Então aqui Jesus está querendo dizer mais ou menos o seguinte. Tem outra versão aqui que fala de uma forma bem contextualizada. Diz assim: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as torna menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando manipulam as palavras, cometem um grande erro. Ou seja, nós não podemos jurar, nós não podemos fazer de formas que nossas palavras se tornem assim, menos verdadeiras. Que nós possamos sempre falar a verdade em tudo, porque ainda que essa verdade nos prejudique, Deus recompensa aqueles que falam a verdade sem hesitar. Deus gosta de habitar com aqueles que vivem e falam pela verdade. Então, irmãos, essa é uma aplicação do nosso dia a dia. Mas para terminar a mensagem de hoje, eu quero falar agora com uma questão mais geral, para a nossa vida cristã. Hoje eu disse que ia falar sobre identidade. E vocês viram que os efraimitas, eles negaram a sua identidade. Muitos de nós corremos o risco em nossa vida de negarmos a nossa identidade, negarmos quem nós somos. Isso é um problema que o mundo tem colocado sobre os seres humanos. E uma história da Bíblia que fala sobre uma pessoa que negou sua identidade está lá em Mateus, aí, capítulo 26. Mateus 26, vamos ler aí, do 69 ao 75. Uma outra história da Bíblia de uma pessoa que negou sua identidade e também foi traído ali por uma característica sua. Mateus 26, do 69 ao 75, do mesmo livro, capítulo 26. Vamos ler aqui, para você ver que esse é um erro que não é só a gente que comete. Até os personagens da Bíblia, pessoas famosas, cometeram esse mesmo erro. Vamos ler? Diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: eu não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar, olha aí a conexão, o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Só daí, você sabe o que aconteceu no instante da história. Olha aí, até o apóstolo Pedro negou sua identidade.
Quando a identidade dele foi posta sob pressão, ele falhou. Ele disse que não conhecia Jesus. Até então, as situações que Pedro esteve submetido não eram situações tensas como essa. Ele proclamava que era discípulo de Jesus quando estava tudo bem. Jesus mandava ele para uma cidade para anunciar que ele estava chegando. Aí Pedro anunciava: nós somos os apóstolos de Cristo, Jesus está para passar para essa cidade. Mas isso era um momento de paz, um momento tranquilo. Quando chegou o momento em que o mestre dele estava preso e foi preciso que ele testemunhasse quem ele era, ele fraquejou. Então, irmãos, nós também corremos esse risco. A sociedade, o mundo coloca sobre nós várias provas, vários testes para nós dizermos quem nós somos. E muitas vezes o mundo coloca vários parâmetros para definir a nossa identidade. O mundo, ele diz que a nossa identidade se baseia no que a gente faz, no que os outros dizem sobre nós e no que a gente tem. Ou seja, se você for uma pessoa bem-sucedida, se você for uma pessoa popular e se você for uma pessoa rica, então você é considerado para o mundo. Você é uma pessoa que é tida como uma pessoa com identidade positiva para o mundo. Então, irmãos, o mundo ele coloca esses parâmetros aos nossos olhos. E tem pessoas que passam a vida toda se matando para alcançar esse parâmetro, para serem bem-sucedidas, para serem populares e para terem cada vez mais. Só que muitas delas não conseguem, permanecem na sua vida tristes porque nunca alcançaram aqueles padrões que eles achavam que eles deviam alcançar, os padrões que o mundo colocou. Só que, irmãos, a nossa identidade ela não é definida pelo mundo, não é definida pela nossa família, não é definida por ninguém que a gente conheça. E às vezes até a gente não pode definir com a nossa identidade. A sua identidade foi determinada pelo seu Criador. No momento que Ele criou você, Ele disse o que você ia ser. E aquilo que Ele fez, o jeito como Ele projetou você, é quem você vai ser para o resto da sua vida. Você foi criado pelos moldes de Deus. Você foi criado à mão. Tudo Deus fez pela sua palavra, mas só o ser humano Deus fez à mão. Você é a cara do Deus que você serve. A sua identidade é a que Deus colocou em você. E que identidade é essa? Vamos ler o último verso. Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1. Lá no meio da Bíblia, nos livros proféticos, Isaías 43, verso 1. Qual é a identidade que Deus colocou no ser humano? Qual é a identidade que Deus quer que nós nos lembremos a cada dia? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu te remi. Eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Eu e você, nós somos de Deus. Em qualquer situação, em qualquer lugar para onde você vá, lembre-se: eu sou de Deus. Quando alguém chamar você para fazer uma coisa suspeita, uma coisa errada, lembre-se: eu sou de Deus. Se eu pertenço ao meu rei, se eu pertenço a Deus, eu devo fazer isso? Eu devo ir para tal lugar? Lembre-se disso. Você não é de ninguém, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, Deus quer hoje restaurar a sua identidade, a identidade que Ele colocou para você no começo e que o pecado tentou destruir, Ele quer restaurar em você hoje. Quando a gente peca, é o mundo querendo que a gente se adeque aos padrões do mundo. Mas quando a graça nos alcança, é Deus querendo restaurar a sua identidade em nós. Então hoje aqui, quem quer ter a sua identidade restaurada por Cristo, a ser como Ele quer que nós sejamos. Quem quer ter sua identidade restaurada por Jesus? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais esse louvor? Vamos declarar que nós somos filhos do Rei do Universo, que queremos fazer a vontade de Deus. Noite aos dias te seguirei, mesmo que o mundo
Oremos. Senhor Deus, ainda que o mundo nos abandone, nós queremos ser fiéis. Ainda que as pessoas tentem nos diminuir, tentem zombar da nossa identidade, zombar de quem nós somos, nós sempre possamos lembrar: nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos teus. Nós somos filhos do Rei do Universo, nós somos príncipes, nós somos herdeiros do teu reino. Então te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos transforme, que a cada dia o Senhor nos ajude a sermos mais verdadeiros no nosso modo de falar, no nosso modo de proceder, que nós possamos refletir a verdade que o Senhor colocou no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, esteja conosco a partir desse dia, e que sempre essa frase permaneça em nossa mente: nós somos teus. Amém. Fique conosco, dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.